Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar em mais um estudo libertador de O Livro dos Espíritos. Hoje o nosso estudo de número 10 e vai ser incrível, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema, vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos, mas se você quiser acompanhar aqui pelo nosso vídeo, você pode também. Lembrando que o nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma, toda terça-feira às 7h15 da noite, e o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos aqui no canal está aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, então nós estamos ainda aqui nessa parte sobre propriedades da matéria. Hoje então nós vamos estudar as questões 32, 33 e 34, tá certo? Bom, na questão 32, Allan Kardec vai fazer a seguinte indagação, olha só. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E a resposta dos espíritos benevolentes é: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. E aí Allan Kardec vai adicionar a seguinte nota, olha só. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível e salutar. Bom, pessoal, então, como nós estamos vendo aqui essa questão das propriedades da matéria, a gente entendeu que há, então, algo primitivo que deu origem a toda a matéria. Então, os espíritos benevolentes, eles confirmam aqui nessa questão 32 que todas as qualidades, que nós percebemos na matéria, como os sabores, os odores, as cores e os efeitos benéficos ou nocivos, são apenas modificações de uma única substância primitiva. Essa substância deu origem a toda a matéria que existe. Isso significa, pessoal, que a diversidade do mundo material que nós vemos ao nosso redor não vem de diferentes origens, mas das variadas formas como essas substâncias se organizam. Além disso, essas qualidades não existem de forma absoluta, mas dependem dos órgãos que as percebem. Ou seja, pessoal, aquilo que nós sentimos está totalmente ligado à nossa capacidade de percepção. E na nota de Allan Kardec, ele vai reforçar essa ideia quando ele nos mostra que as percepções variam de pessoa para pessoa. Então, algo que é, digamos, agradável para um, pode ser desagradável para o outro. Uma cor pode ser percebida de maneira diferente por um e para o outro. E até uma substância pode ser prejudicial para uns e inofensiva para outros. Então, a doutrina espírita ela vai nos ensinar que as qualidades da matéria estão ligadas tanto à sua natureza quanto à forma como elas são percebidas. Isso nos mostra que a nossa visão da realidade ela é completamente relativa e ela depende totalmente dos nossos sentidos. Bom, então agora nós vamos para a questão 33. Olha só a indagação de Allan Kardec. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a resposta dos espíritos benevolentes é sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha só a nota de Allan Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva,
esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. E aí, Allan Kardec ele insiste ainda. Não parece que essa teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E aí os espíritos benevolentes respondem: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Ficou confuso, pessoal? Então deixa eu tentar simplificar tudo isso aqui para vocês da questão 33. Bom, os espíritos benevolentes, pessoal, eles nos ensinam que a matéria elementar ela é capaz de sofrer todas as modificações e também capaz de adquirir todas as propriedades. O que isso significa? Significa que tudo que existe no mundo do mundo material provém de uma única substância primitiva que se transforma de inúmeras maneiras. Então, quando dizem que tudo está em tudo, isso indica que essa base fundamental está presente em todas as coisas, apenas se manifestando de forma diferente conforme as suas combinações. Então a diversidade da matéria é o resultado dessas transformações e não de origens distintas. E na nota de Allan Kardec, ele vai nos esclarecer que os elementos que nós conhecemos, né, como aqueles que ele cita, o oxigênio, o hidrogênio, né, e tantos outros, são apenas modificações dessa substância primitiva. Então, para nós, eles funcionam como elementos básicos. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos ir além disso, simplesmente por isso. Ele também, né, Allan Kardec também confirma que a matéria pode ser entendida pelas propriedades de força e movimento, mas ele acrescenta que é preciso considerar a disposição das moléculas. Então, a forma como elas se organizam influenciam diretamente as propriedades da matéria, como no caso, por exemplo, de um corpo que pode ser opaco ou transparente. Então a doutrina espírita, pessoal, nos mostra, né, vai nos ensinar que a matéria é dinâmica e a matéria é sujeita a transformações constantes dentro das leis divinas. Bom, e para a gente encerrar então o nosso estudo de hoje, a questão 34. As moléculas têm forma determinada? E os espíritos benevolentes vão responder o seguinte: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E Allan Kardec ele ainda insiste: essa forma é constante ou variável? E aí os espíritos benevolentes respondem: constante e das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar, ou seja, da primeira. E aí, pessoal, nós entendemos então que os espíritos benevolentes nessa questão 34, eles nos ensinam que as moléculas possuem uma forma determinada, embora nós, seres humanos, ainda não tenhamos a capacidade de percebê-lo. Mas isso mostra que mesmo nos níveis menores da matéria existe organização e também existe estrutura, e obedecendo sempre às leis de criação. Então a limitação, pessoal, não está, digamos, na inexistência dessa forma, mas na incapacidade atual dos nossos sentidos e instrumentos, né, para alcançar então plenamente a matéria nesse nível estrutural, né, nesse tamanho tão diminuto. E ao explicar, né, que a forma das moléculas elementares é constante, né, enquanto as moléculas secundárias é variável, que aquilo que nós chamamos de molécula, pessoal, ainda
não é a unidade mais básica da matéria. Olha só que coisa. Por quê? Porque as moléculas secundárias, que são essas que nós temos a capacidade de observar, são formadas pela união das mais simples e por isso elas podem variar conforme essa combinação. Então a doutrina espírita vai nos ensinar que a matéria possui níveis cada vez mais profundos de estrutura, ainda desconhecidos por nós, seres humanos tão limitados ainda. Mas essa ideia então é reforçada, né, de que o conhecimento humano está em constante evolução e muitos ensinamentos nós não temos capacidade de assimilar hoje como não tínhamos ainda na época de Allan Kardec. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse estudo de O Livro dos Espíritos. E se você gostou aqui desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha aqui no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho na opção todas lá nas notificações, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!